Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela, que diz assim: Olá, André, comecei há pouco tempo a assistir seus vídeos e tenho gostado bastante. Muito obrigado. Quero te contar a minha história e ver o que você acha. Tenho 21 anos e ele 24. Conheci uma pessoa ano passado pelo Instagram, é ele, né? E ele já me chamou para passarmos a virada do ano juntos. Em janeiro, ele me chamava para fazer várias coisas juntos, sempre me agradando com rosas, chocolate, viagens e palavras bonitas. Em fevereiro, ele me pediu em namoro. Então contei a ele que meus relacionamentos passados eu terminei por conta de traição. Então ele me contou que já tinha traído as ex dele. Sério? Mandou essa? Mandou essa na lata? As ex, no plural. Não, eu já traí minhas ex. Porém, ele se arrependia muito e que não tinha maturidade quando fazia isso. E eu achei que ele realmente tinha mudado por estar me contando sobre isso. Então, em fevereiro, a gente fez uma viagem para a casa de praia do tio dele, e peguei o celular dele e tinha várias ligações de um número e não tinha conversa no WhatsApp. Então questionei-o o porquê daquelas ligações sem ter uma conversa e de quem era. Ele simplesmente não soube me falar. Depois disse que foi uma amiga que ligava para ele pedindo conselho. Depois começou a chorar, dizendo que não era para ter apagado as mensagens. Ali eu já tinha percebido que ele estava me traindo, mas como estava no início e não tinha provas o suficiente, eu relevei. Depois ele foi para uma roça consertar o som dele e eu estava em casa. Perguntei quem estava com ele e ele me disse que só ele e o rapaz que estava consertando o som. Dias depois, a gente foi nessa mesma roça e estava cheia de panelas sujas. Então peguei o celular dele e tinha a mensagem dele falando com os amigos que era para comprar carvão para assar carne para as meninas. Ou seja, ele levou mulher e nesse dia eu dormi com o celular na mão, esperando ele falar que já tinha chegado em casa. Me senti uma besta e perguntei a ele por que ele mentiu e ele me disse que mentiu porque se falasse que os amigos tinham levado mulher, que eu não iria gostar, sendo que eu sempre dei liberdade a ele para ser sincero comigo. Então, minha querida, aqui, gente, pelo amor de Deus, aqui já ficou evidente como vai ser essa relação, né, minha querida? Por isso que eu digo, tem coisas que elas já aparecem no começo. E se eu arrancar aquilo no começo, é muito mais fácil. Por exemplo, né, um dia aqui no quintal da minha casa, eu deixei uma árvore. Uma árvore nasceu ali, né? Quando eu vi, já estava desse tamanhozinho assim, ó. Ai, que bonitinha essa árvore. E ela foi crescendo, foi crescendo. Quando eu fui reformar aqui minha casa, que os pedreiros estavam por aqui e tal, o pedreiro-chefe, né? Ele disse assim: André, essa árvore aqui é daquela que fica grande. Falei, grande quanto? Ele falou, sabe tal lugar? Porque cidade pequena é assim, né? Sabe tal lugar, né? Lá perto do ginásio de esportes, não tem aquela árvore? Tem. Então, é essa aqui. Aí que eu me toquei que aquela árvore que estava aqui no meu quintal, muito próximo ao muro, diga-se de passagem, ela ia ficar monstruosa. Então, não é muito mais fácil eu cortar quando ela está pequena? Aquela árvore, se eu deixasse ela crescer e ela ficaria do tamanho que eu sei que é a árvore que tem lá no ginásio de esportes aqui da minha cidade, não teria condições. Ela, inclusive, comprometeria o muro. E ela fica tão grande que as raízes dela provavelmente comprometeriam também aqui a calçada ao redor da minha casa, enfim. Quanto mais eu deixo, maiores as chances dos estragos. Quanto mais você arranca aquilo no começo, menos estragos você terá. Então, tá vendo? Tem gente que deixa porque coisas que já de cara, sinais iniciais que são comprometedores. 2 meses depois, chegou o aniversário dele e eu não estava trabalhando, mas mesmo assim eu comprei um presente para ele, mesmo sem saber como iria pagar. À noite perguntei se ele não iria passar o aniversário dele comigo. Ele me disse que não, que iria passar com um amigo dele, porque o amigo postou foto com ele e eu não. Ai, meu Deus. Sendo que eu parei de postar foto com ele porque estava com medo
de estar sendo corna por conta dessas situações que te falei. Então, quando ouvi ele falar isso por mensagem, eu fiquei muito mal, pois tinha feito dívida comprando presente para ele e ele tinha deixado de passar o aniversário comigo porque eu não postei uma foto com ele. Quando foi em junho, tá, então ficou por isso mesmo. Então quer dizer que realmente esse é o tipo de cara que ele faz a coisa, ele quer que você se sinta culpada por aquilo. Ele não queria passar o aniversário com você. Já tinha programado de passar com amigo. Olha isso, gente. Ao invés de você passar o seu aniversário com a sua namorada, você vai passar com amigo. Então quer dizer, ele gosta de ter a vidinha de solteiro, mas ele tem que fazer você acreditar que você é a responsável por aquilo. É o processo onde você tem que sentir culpa. Ele é a vítima. Então você tá vendo? Eu te penalizo. Você não postou foto comigo. Então eu penalizo você. Penalizo você por uma coisa que eu já queria fazer. Eu queria passar aniversário com meu amigo, bebendo, curtindo, chavecando meninas por aí. Quando foi em junho, eu já estava trabalhando e estava na época de experiência. Então eu estava dando tudo de mim para conseguir ser efetivada no trabalho. Desde então ele começou a me cobrar que não dava atenção para ele, que era para eu dar mais atenção, sendo que eu já via ele na minha folga, quando eu chegava do trabalho e aos finais de semana. Depois avisei a ele que não iria poder vê-lo com muita frequência, pois teria que trabalhar mais ainda. Era época de São João e a loja era no shopping e eu estava trabalhando na abertura da loja até o fechamento, que era às 22h. E estava chegando em casa super cansada. Ele disse que entendia, mas logo depois começou a me cobrar atenção, sendo que já tinha falado com ele que aquele mês ia ser puxado para a gente se ver. Então descobri que ele me traiu nesse período. Terminei com ele, aí ele começou a me mandar mensagem, ir atrás de mim, pedir desculpa, mandou um buquê, sendo que ele já não me agradava mais. Terminei voltando. E avisei que se eu pegasse alguma coisa relacionada à mulher, que eu terminaria. Ai, nossa. Então, nesse momento você tem tanta credibilidade quanto, sabe, um passarinho. Por isso que eu digo, gente, não adianta, você vai perdendo a credibilidade. Não, porque se eu pegar mais alguma coisa relacionada, eu vou terminar com você. Ah, nessa hora, entra por esse ouvido e sai por outro. O cara já entendeu. Primeiro que ele é assim. Ele falou pra você que ele traiu todas as ex dele. Você já começou a pegar a mentira. Uma atrás da outra. Logo no começo. Agora, se você pegar mais alguma coisa relacionada à mulher, eu termino. Vocês estão entendendo que dentro de todo esse contexto que eu tô falando aqui, qual o valor dessa fala aqui? Se eu pegar mais alguma coisa relacionada à mulher, qual o valor disso aqui? Nenhum. Zero. Depois disso, ele não me deixou mais ter amizade com 2 amigos meus. Disse que não existia amizade entre homem e mulher e pelo bem do relacionamento eu parei de conversar com meus amigos. E ele continuava com a amizade dele com 3 amigas dele. Ai, meu Deus do céu. Às vezes eu tenho vontade de bater minha cara nessa mesa aqui, ó. Tom, tom. E você aceita. É isso que não entra na minha cabeçola. O cara manda eu deixar de ter amizade com 2 amigos meus e eu deixo pelo bem do relacionamento. E ele... Ah, não. Ele ia pra casa delas... Ele ia tomar café na casa delas, almoçar. Um dia vi que ele tinha comprado chocolate para uma delas e perguntei por que ele tinha comprado, sendo que para mim nem compra mais. E ele me respondeu que o dinheiro era dele e que ele comprava mesmo, e que eu não tinha nada a ver. Então falei com ele que para mim não dava mais. Ele disse que ia se afastar mais delas. E realmente ele se afastou um pouco, até onde eu sei, ele não ia mais na casa delas, porém estavam sempre em ligação, trocando mensagens e fotos. Em agosto, falei com ele que iria sair da casa da minha mãe e ia comprar os móveis para morar sozinha. E perguntei se ele queria morar comigo, ele disse que sim. Depois desse dia, todo o dinheiro que eu pegava ia para comprar os móveis e ele nunca me ajudava. Sempre dizia que estava apertado, que não sabia o que comprar, sempre parecia não ter interesse com as coisas para comprar. Perguntei a ele o porquê ele não demonstrava interesse e ele me disse que era porque ele não sabia o que comprar e não entendia sobre coisas de casa. Então falei com ele que quem quer sempre acha um jeito
e que já que ele não sabia o que comprar, que ele me desse o dinheiro que eu compraria. Ele disse que estava certo. Foram se passando os meses e ele nada de me ajudar com nada. E eu comprando tudo sozinha. Ele sempre falando de trocar de carro, de colocar um som maior no carro, mas nunca falava sobre me ajudar com os móveis. Foi aí que eu vi que ele não queria e eu comprei tudo sozinha mesmo. Em 3 meses eu já tinha tudo. Dava tudo de mim no trabalho para conseguir uma comissão boa, pois comprei tudo à vista, porque não tenho cartão. Quando eu comprei tudo e aluguei a casa, ele começou a mostrar interesse. Começou a ir para minha casa, eu ainda não tinha um fogão, então ele comprou um de segunda mão e me deu um ventilador que ele já tinha. Terminamos, ele foi na minha casa, pegou o fogão de segunda que ele tinha comprado e o ventilador. Fiquei besta como ele teve coragem de fazer questão de besteira, sendo que eu já tinha comprado tudo. Dias depois, ele me procurou e pediu para voltar, e eu terminei voltando. Então, vocês estão entendendo por que a pessoa samba na cara da outra? E eu terminei voltando. Dá para entender por que a pessoa samba na cara da outra? Ela não só samba, ela sapateia. Um belo dia, ele me disse que ia trocar o som dele em uma... Não, que ia tocar o som dele em uma chácara. E eu estava trabalhando, então deixei ele ir sozinho e ele sumiu. Cheguei do trabalho e mandei mensagem, ele não me respondeu. Quando foi 1h40 da madrugada, ele me ligou várias vezes, porém eu não vi. Estava dormindo com o celular no silencioso. Quando acordei de manhã, estava cheio de mensagem dele e ligações e estava bloqueada no WhatsApp. Fiquei sem entender nada. Mandei mensagem pelo celular da minha mãe e ele me disse que eu estava traindo ele. Ah, olha lá. Projeção, né, bem? Projeção. Ele projeta em você o que ele faz. Que eu devia ter saído escondido dele porque eu não atendi. Então falei que estava dormindo e não vi e que não estava entendendo ele. Então ele voltou a falar comigo normal. Dias depois, peguei o celular dele e vi um áudio onde ele falava com um amigo que estava chegando nessa tal chácara e tinha voz de mulher no áudio. Sendo que perguntei a ele se tinha mulher na chácara e ele me disse que não. Ai, mas você também não? Pelo amor de Deus, mulher, você vai acreditar em cada coisa. O cara vai lá tocar um som, vai colocar som numa chácara e não vai ter mulher? Tinha mulher até no dia que foi cozinhar lá naquela chácara, as panelas estavam sujas. Pelo amor de Deus, bem. Ah, não, gente. Tem coisa que, pelo amor de Deus, chega a ser até burrice. Ah, pelo amor de Deus, gente. Vai numa chácara, vai colocar som lá. Ai, vai ter só homem lá, dançando. Um com o outro, dançando. Os homens estão dançando a dança do ventre, um pro outro lá. Pois bem, André, ele mentiu novamente. E vai mentir. Se você, por exemplo, se casar com ele, se vocês completarem bodas de ouro, 50 anos juntos, 50 anos ele mentindo, bem. E você aceitando. A expressão que você usa aqui. Terminei voltando. Terminei voltando. Terminei voltando. Perguntei a ele quem era a mulher que aparecia no áudio. Ele não soube me dizer. Então falei que estava tudo terminado. Ai, olha lá. Tá tudo terminado entre nós. Ai, pelo amor de Deus. Você não tem nem vergonha nessa sua cara também, não, bem? Hein? Porque ele é um sem vergonha. Mas a senhora também não tem vergonha na cara, não? Não tem vergonha na cara de ficar com cafajeste disso e vive terminando aí. E do jeito que você fala, parece que... Então tá tudo terminado entre nós. Parece que, nossa... Bem, essa frase dele tem o impacto de uma pena caindo na água. Esse é o impacto dessa fala nele. A pena, quando cai na água, o que ela faz? Faz assim, ó, na água. Quando a gente tem credibilidade no que a gente fala, aquilo que a gente faz tem impacto. É uma pedra enorme caindo na água e afunda. Eu banco o que eu falo. Eu banco. Falei que estava tudo terminado. À tarde ele apareceu dizendo que foi uma carona que ele deu para uma ficante do amigo dele. E eu acreditei. E aí ela colocou aqui o ícone o emoticon do palhacinho na frente do eu acreditei. Tá vendo? Porque a hora que a pessoa senta para escrever, ela percebe o quão palhaça ela foi. E a própria pessoa reconhece aqui, ó, palhaça. Eu sou uma palhaça. A pessoa não gosta das palhaçadas que o outro faz, mas ela continua frequentando o circo. Então ficamos de boa novamente e fui percebendo que sempre quando estava perto de pagar o aluguel, ele inventava um término. Nunca me ajudou com nada, só comprava uma carne às vezes,
Quando foi em dezembro, descobri que em um desses términos ele tinha viajado com uma mulher. Fiquei mal com isso, mas ele disse que não transaram. Ai não, gente. Eu quero terminar esse e-mail, não quero mais ler. Não quero. Pelo amor de Deus, vai. Tem limite também, né, gente? Eu não tô aguentando. Meu coração, eu vou... Bem, marca um cardiologista pra mim lá, bem. Um neuro também. Um neuro. Psiquiatra também, viu, bem? Marca... pelo amor de Deus, vai. Viajou com uma mulher. Não, mas a gente não transou, não, viu? Nessa viagem. Viajei com ela, mas a gente foi conversando sobre a conjuntura política, né, do país. A gente falou também sobre política internacional. Falamos também sobre comércio internacional, as taxas do Donald Trump que preocupam a economia. Que dormiram juntos, mas não tiveram nada. E eu acreditei. Aqui não teria que pôr emoticon de palhacinho. Aqui teria que pôr um jumento. Emoticon de jumento. Jumenta. Jegona. Mulona. Mula. Não, bem. A senhora deve ter caído da cama, caiu, bateu a cabecinha, o cérebro escorreu. Foi embora. Bateu a cabecinha, o cérebro escorreu pro ouvido, foi embora. Seu cérebro parecia a mãozinha da família Addams. Correu embora. O relacionamento já não era mais o mesmo. Estava bem desgastado pelos términos e por ele já ter me traído, mentido, enganado. Sempre ele me manipulava para sair como errada pelas atitudes dele. Já tinha vergonha de namorar com ele, pois me comparava com as mulheres que ele já tinha ficado nesses términos. Tinha parado de treinar por conta do trabalho e ele falava do meu corpo. Não, tem isso ainda. Além desse ser esse escroto, ele vai falar do seu corpo, que era para voltar a treinar, para ter a bunda grande como antes, me falava que eu estava barriguda. Cada vez eu me sentia com mais vergonha de ficar nua perto dele. Ele já não me agradava há meses. No meu aniversário não me deu nada, só me dava flores quando eu pegava alguma mentira dele. Então fui me cansando, terminei com ele agora em janeiro, porque descobri que ele estava marcando com uma menina para ficar com ela. Ou seja, ia me trair. De novo, né, bem? Então terminei com ele e pela primeira vez resolvi ficar com outra pessoa e ele surtou com isso. Totalmente hipócrita, chamei ele de lixo. Acabei mandando mensagem pedindo desculpa por chamá-lo de lixo. Meu Deus. Ele mandou eu viver minha vida e que não tinha raiva de mim e que já estava sabendo que eu estava conversando com essa pessoa que eu fiquei. Disse que eu estava conversando com essa pessoa estando com ele. Me senti muito mal porque era mentira dele. Nunca o traí e ele sabe o quanto odeio ser julgada por algo que não fiz. Acho que ele queria tirar a culpa dele e jogar pra mim. E não é isso que ele faz sempre, desde sempre? Pra se sentir menos culpado. Então disse que era mentira e que eu fiquei com essa pessoa depois do último término. Então ele disse que não queria mais falar comigo e eu bloqueei de tudo. Tem 1 mês e 1 semana do término, ele já tá namorando com a ex dessa pessoa que eu fiquei. Não, peraí. Ele tá namorando com a ex do cara que você ficou? É isso? Não, bem, esse cara além de escroto pelo amor de Deus, é um infantil. Não, gente. Ele tá namorando a ex do cara que você ficou. Como se ele tivesse, então, querendo falar pro cara, aqui, ó, você pegou a minha ex, eu tô pegando a sua. Pelo amor de Deus, vai. Chega a me dar ânsia. Tô me sentindo muito besta por ter dado tantas chances a uma pessoa dessa. E tem que se sentir mesmo. Tem mesmo. Porque é isso que faz com que depois a gente cresça. É tudo esse emoticon de palhaça, de jegue, de jumenta. É isso mesmo, tem que se sentir. Eu fui uma jumenta. André, coitada, ela precisa de ajuda. Tá aqui a ajuda. E eu? Eu também me senti jumento inúmeras vezes e foi isso que fez eu crescer. Quando a gente olha pra trás e a gente vê o jumento que a gente foi. É nessa hora que a gente precisa sentir vergonha da gente. É nessa hora que a mudança chega. Porque aí também eu sinto vergonha, me vejo como um jumento, mas eu me perdoo. Eu entendo. Eu me perdoo porque agora eu enxerguei o jumento que eu fui e eu nunca mais quero ficar de 4 por alguém desse jeito. A ponto de ficar cego. A ponto do meu cérebro correr de mim. Então isso é ajuda. Sim, você foi uma jumenta, mas se perdoe por isso. Cresça com isso. Aprenda. Que bom que você se enxerga como uma jumenta, uma palhaça, uma besta ao quadrado. Porque agora
Eu nunca mais vou permitir que isso aconteça. Sabe aquela cena clássica do filme E o Vento Levou? Ela agarrada, grudando na terra, falando que ela nunca mais vai passar fome, vai passar por isso. Não me recordo ao certo agora. Então, eu nunca mais vou passar por essa situação. Eu aprendo com ela. Eu cresço com ela. Isso se chama vida. A vida é uma grande prova e a gente tem que tirar as lições dela. Espero muito pela sua opinião desde já. Muito obrigado. Tá aqui, bem, a minha opinião para a senhora deixar de ser jumenta. Porque todos nós já relinchamos um dia. Porque estamos num processo de evolução. E inteligência emocional é assim. Assim como a gente aprendeu a ler, a escrever, a falar de maneira mais correta, a gente também aprende emocionalmente. A gente cresce, a gente evolui. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar na sua história para que eu possa de fato entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.